A Arquidiocese de Palmas, do Tocantins, com base na encíclica Laudato Si do Papa Francisco e em parceria com a Repam Brasil, fornecerá para todo o território da Arquidiocese o projeto Guardiões Ecológicos. E a gente conversa agora com o arcebispo de Palmas, Dom Pedro Brito Guimarães. Boa tarde, Dom Pedro, sua bênção, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington, Deus abençoe. Eu agradeço o convite para estar na casa do Pai Eterno. Me lembro que quando você era diácono aqui no Paraíso, né? Isso mesmo. Começou no Paraíso, agora está no céu, mas começou no Paraíso, né? Isso bom mesmo. falar com o senhor, né? E com seus ouvintes também. Dom Pedro, eu começo perguntando o que é o projeto Guardiões Ecológicos? Na verdade, para falar desse projeto, nós temos que entender que estamos vivendo uma crise, né, ecológica. Todos nós ouvimos falar do calor nos Estados Unidos, no Canadá. Eu nunca tinha ouvido falar que o Canadá tivesse calor, né? A gente pensa que é um país frio. Depois nós ouvimos falar dos reservatórios do Brasil, que estão todos secos, a crise hídrica, a crise energética, possivelmente vamos chegar a um momento de racionamento de energia, começa a fase das queimadas, né? Então nós vivemos uma crise ecológica sem precedente. Outros já viveram, certamente, nós estamos vivendo a nossa, né? E esse título, Guardiões Ecológicos, nasceu numa sala no Sino da Amazônia. Eu participei do Sino da Amazônia e o Sino ele tem duas dinâmicas. Tem um encontro, todo mundo na sala, que chama-se de aula magna, né? E tem os ciclos menores, onde os grupos são divididos em pequenos grupos para fazer as proposições, nós chamamos assim, as propostas, para os redatores do documento final do sínodo elaborar o documento. No meu grupo, era o grupo 11, essa ideia surgiu, da gente ter nas paróquias, nas comunidades, algumas pessoas com a formação cristã sobre a ecologia, né? Porque o ambientalista, nós temos até, né? Secretaria de Meio Ambiente, deve ter por aí em todo lugar, em todo o estado, em todo município, mas falta essa visão cristã da ecologia, né? E que faz parte do credo. A gente começa rezando assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós achamos que não, parece que foi produzido em série, numa fábrica que o homem inventou de criar toda essa riqueza ecológica que existe. Mas foi Deus que criou. Então, nós pensamos assim, e essa ideia me veio em mente. E custei a colocar no papel, mas agora, diante dessa crise, depois eu vou dizer quais são os outros projetos, nós pensamos de dar uma formação com essa característica, uma formação do conhecimento da biodiversidade, do mundo, dados concretos, situações que nós estamos percebendo, o quanto nós precisamos cuidar bem da nossa terra, nossa casa comum. Está muito mal cuidada, está muito deteriorada, precisamos cuidar bem dela. E esse projeto, que é um projeto piloto, ele tem vários projetos dentro, nós vamos ajudar as pessoas a entenderem a ecologia integral na ótica da fé e no documento do Papa Francisco. Dom Pedro, há alguns dias nós falávamos do aniversário, inclusive, da Arquidiocese de Palmas, aí no Tocantins. Nós tivemos a oportunidade de transmitir uma celebração da Catedral do Divino Espírito Santo, mas eu queria que agora o senhor falasse dessa realidade do bioma. A Arquidiocese de Palmas, ela está no coração do estado do Tocantins. Qual é o bioma que vocês têm aí e qual é o maior desafio para a preservação desse bioma? Nós estamos no bioma chamado de Cerrado. Cerrado é um dos biomas maiores do Brasil. Ele começa no São Paulo, né? Passa por Minas, por Goiás, quase todo Goiás está nesse bioma, Bahia, o Piauí, o Maranhão e o Tocantins.
Depois do bioma cerrado, começa a Amazônia, né? O bioma amazônico, né? Dizem que o bioma cerrado é o mais brasileiro dos biomas, né? Só existe aqui. E é o mais antigo, é o mais velhinho, né? E como velhinho, como todo velho, tem dificuldade de regenerar, de quando é destruído, ele se refazer. Então, nós estamos numa fase assim, de muita incidência negativa, né? Como diz o Caetano Veloso naquela música Sampa, né? As mãos que destroem coisas belas, né? Nós estamos destruindo não um monumento, não um prédio, nós estamos destruindo a cadeia da vida, né? Destruindo a cadeia da existência, matando o nosso bioma onde nós vivemos. Em Palmas tem um local chamado-se Fonte Geodésica. Fonte geodésica significa dizer, eu não posso prometer para ninguém, mas diz que aqui está o coração do Brasil. Por isso que é quente, viu? Por isso que tem um calor infernal, porque o coração é um órgão de calor, né, de energia, né, de sinergia que dá o calor. Se alguém tiver dúvida, vem aqui, meça para norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas aqui está a fonte geodésica, o coração do Brasil, o coração do cerrado brasileiro. Agora, qual o maior desafio que o senhor tem aí hoje e estando à frente da Arquidiocese de Palmas, o desafio que eu digo no sentido da preservação? O Tocantins é a última fronteira agrícola do Brasil. O grande desafio é como equacionar desenvolvimento, que é tão importante, com a preservação. Tem gente que acha que para produzir uma monocultura, você destrói a vida, destrói a biodiversidade. Olha que coisa mais insana, né? Você destrói o bio, né? A riqueza toda para plantar uma coisa só. Então, esse é o grande desafio. Não é que nós somos contra o desenvolvimento, o agronegócio, mas o agronegócio também tem o seu limite, seja na legislação, na lei, seja também na ética e na ecologia. Porque se você destrói as fontes da vida, você desmata tudo, né? A palavra desmatar, ela tem a metade dela é matar. Quando você desmata, você mata alguma coisa. Embora você produza riqueza, mas você perde a biodiversidade. Então, o grande desafio é como equacionar o desenvolvimento agrário do agronegócio com o respeito às comunidades, à biodiversidade e o relevo e as fontes. Essa fonte nasceu aqui, sei lá quando, como é que foi, ela não pode tirar daqui, porque ela tem um significado, ela alimenta uma cadeia, ela é uma rede, ela começa dali e tudo consequente daquela fonte. Então, esse é o grande desafio. As pessoas não entenderem que nós estamos contrários a isso, aquilo outro, mas entender que nós queremos é o bem. Quanto mais protegido o meio ambiente, mais ele produz riqueza também, saúde também. Agora, o projeto Guardiões Ecológicos, ele começa na Arquidiocese de Palmas. O senhor pretende também levar esse projeto, oferecê-lo aí para outras dioceses? Ele vai ser abraçado também pela Repam, pelo Nordeste 3, pelo Norte 3, melhor dizendo, que é o regional do qual Palmas faz parte? Nós queremos. De fato, é um projeto guardião ecológico, é um projeto piloto, chama-se de um guarda-chuva. Veja, nós temos a necessidade dessas pessoas, nós já falamos, formar algumas pessoas, especialmente nas paróquias, que não seja da política, da estrutura do poder econômico, que faça parte dos funcionários, que tem toda uma política, uma norma, sejam pessoas que começam a discutir. Por exemplo, a cidade vai crescer para um lugar, vão destruir uma coisa, fazer uma estrada, vão derrubar uma árvore, vão impactar uma fonte. Essas pessoas começam a questionar se de fato tem todos os estudos, né, do impacto ambiental, e essas pessoas vão também para as escolas, para a secretaria, fazer uma mobilização de consciência do valor da preservação ecológica. Depois nós temos nesse projeto também, nessa formação, nós temos um que nós chamamos de farmácia viva. Nós estamos plantando, Padre Wellington, aquelas plantas antigas dos nossos avós, né?
que a gente tomava aqueles remédios, aqueles chás. Nós estamos plantando essa foi uma luta, porque Palmas é uma cidade nova, as pessoas não trouxeram de suas culturas, né? As plantas vieram com as malas, mas não trouxeram as plantas. Hoje nós estamos recuperando as plantas medicinais, com respeito à medicina, não estamos nos intoxicando com isso. Além de plantar, nós estamos ensinando a manusear algum desses remédios caseiros, tão bons para a saúde também, no mundo hoje, numa crise como nós estamos vivendo de saúde. Nós temos um outro projeto que é da Caritas, que está precisando de incentivo, chamado Caminho das Águas, que é um projeto onde nós descobrimos as fontes, as origens dos rios, as fontes que alimentam os riachos, que alimentam os córregos, que alimentam a vida, né? Às vezes elas estão escondidas, não estão exercendo seu papel. Uma coisa muito importante que eu não posso esquecer, Padre Wellington, um dia desse eu vi um estudo interessante dos buritis, por exemplo, né? Palmeira de buriti. Uma pessoa dizia assim para nós: olha, se o governo percebesse a importância dos buritizais, eles poderiam fazer um trabalho, porque o buritizai, ele diz alguma coisa. Onde eles estão nascidos tem alguma coisa. E o que é essa coisa? Água. Onde eles estão, existe uma fonte de água, existe uma origem da água. Então, só você olhar para os buritizais, você já percebe, né, que tem alguma coisa que precisa ser preservada. Olha que coisa bonita, né? Sim. Então, nós temos os Caminhos das Águas, nós temos o projeto dos 25 anos que você se referia. Eu queria agradecer a TV Pai Eterno, que transmitiu. Na proposta, nós temos também as plantas do jubileu. A ideia é que cada paróquia escolha, talvez uma planta seja pouco, né? Mas, ou duas ou três, um bosque, ou um lugar que tem ali perto da igreja, na casa paroquial, na frente, mais que como as igrejas são nas praças, às vezes estão com plantas antigas, velhas, que não respondem mais, não tem sombra. Então, pensar numa coisa assim, planta do jubileu. Depois nós temos o projeto da energia solar, fotovoltaica, né? Fotovoltaica que toda a diocese vai ser beneficiada. Estamos terminando de implantar esse projeto. Também é algo novo no Brasil, né? E os nossos parceiros pediram para a gente fazer uma formação sobre a consciência ecológica, sobre a sustentabilidade. Uma coisa é você receber energia cara das hidrelétricas, outra coisa é você receber energia solar, que o sol aqui é 24 horas não, 12 horas, né? É o nosso rei, né? Então, veja, o projeto Guardiões Ecológicos, ele tem todas essas ramificações. Então, vamos dar uma formação integral em três módulos, e depois os projetos em si vão cuidar de cada um, pegar as pessoas que se identificarem e trabalhar concretamente. Não é 3 módulos a gente vai conseguir dar toda essa formação. Vamos dar uma revisão, uma sensibilização. O restante, os outros projetos vão cuidar disso. Mas nós temos o projeto mesmo do Guardiões Ecológicos, que vão fazer um pouco essa fonte de ser um pouco a consciência crítica da comunidade com relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Perfeito. O projeto tem também o apoio do Centro Universitário Católica do Tocantins e da Repam Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância das parcerias para o fortalecimento dessa iniciativa. Quando nós enviamos o projeto, não tinha nem noção de que ia ser aprovado. Mas aí foi muito bem aceito pela Repam, que nos deu alguns recursos que eles têm pouquinho, né? Mas eles deram para nós produzirmos materiais, nós produzirmos as peças, né? Pagarmos os assessores. E quando a Unicatólica viu esse projeto, eles têm uma plataforma nesse sentido, eles nos chamaram e queremos ser parceiro de vocês também. Então, a Unicatólica aqui de Palma, também em Brasília também tem, além de ela nos ajudar na logística, elas vão nos dar também a certificação. A pessoa vai receber um certificado que, quem sabe, se não serve também para quando estiver precisando de crédito, fazer um concurso, fazer revisão de currículo, ter também que fez esse curso, de repente vai valer também. Hoje em dia tem um valor muito grande quem cuida da sensibilidade.
Então, quando nós abrimos, os parceiros vieram e nos deram a mão, e vai ser muito bom. Vai começar sábado próximo, né? Sábado, 3 sábados seguintes, né? Dia 7, dia 17 e dia 24. Então, nós já estamos com as inscrições abertas ainda. Quem quiser da região aqui pode se inscrever. Vai ser um momento muito bonito e muito bom para a gente revisar a teologia da criação, né? A importância da criação, a importância da ecologia, da vida saudável, dessa comunhão, dessa economia solidária conosco e com os bens criados. Agora, Dom Pedro, o senhor falou, por exemplo, aí da abertura das inscrições. Esse encontro para a formação ecológica do projeto Guardiões Ecológicos, ele vai ser presencial ou ele vai ser de formato híbrido? Algumas pessoas, por exemplo, fora dessa realidade da arquidiocese, poderão participar? Qual que é a perspectiva da realização desse momento? Ele é virtual. Virtual. É virtual. A pessoa se inscreve, nós vamos mandar um link e ela vai participar. Nós vamos fazer a certificação na hora da abertura porque para dar o certificado você tem que provar que você participou. É para a região de Palmas, a Arquidiocese de Palmas. Agora, nada impede que uma pessoa que mora em outro lugar quiser fazer para conhecer, de repente, é um embrião. Você pode até melhorar. Vendo isso, você pode se inspirar. Eu também me inspiro nas coisas. Vendo as coisas, você pode. Então, é aberto. As inscrições estão abertas. Tem um link, tem um folder, um card. Você clica ali, já sai o seu nome, os seus contatos, já está inscrito. Então, as inscrições estão feitas, nós estamos pensando por umas 200 pessoas. Por enquanto, não chegamos aí nem à metade, mas quem sabe se nesse programa aqui a gente vai atingir esse grupo. Era isso que eu ia perguntar. Agora, muito obrigado aí, diretor, porque colocamos aqui, Dom Pedro, alguns dados para que o pessoal aí da Arquidiocese que está nos acompanhando possam ligar e fazer sua inscrição ou mandar um e-mail. Se não me engano, o e-mail é para caritas.palmas@gmail.com, não é isso? Exato. Isso aí é mais para tirar dúvida, para dizer que quer fazer, se tiver dificuldade. Mas no folderzinho já tem um link, só clicou ali, que recebeu o folder. Esse aí que nós mandamos é mais um divulgativo, né? Mas as pessoas receberam um folder mais completo, que tem um linkzinho, você só clica ali, ele já entra para fazer a sua inscrição. Mas se quiser telefonar e mandar, a gente também admite, porque tem muita gente que não sabe fazer essas coisas. A gente dá ainda o telefone, manda e-mail ainda para dizer que não teve e-mail de chegar. Então é mais para informação, é para dizer que quer, e a gente orienta também como se faz a inscrição. Perfeito. Agora eu pergunto para o senhor assim, depois a perspectiva agora para a gente poder observar, principalmente porque nós estamos aqui falando com o Brasil, nós estamos em rede nacional, eu queria que o senhor deixasse também um convite para as lideranças que nos acompanham. Afinal de contas, o senhor disse, né? É uma semente. O senhor falava isso antes da gente entrar no ar. O propósito desse projeto Guardiões é de ser semente mesmo, né? Nós citamos no folder a parábola da semente. Às vezes assim, com que se assemelha o reino de Deus? Com que devemos compará-lo, né? O reino de Deus é como a semente de mostarda pequenininha que o homem lança na terra e ela vai crescendo, crescendo e produzindo fruto. Imagina o reino de Deus, a coisa mais importante de Deus, né? O reinado de Deus, a salvação da humanidade é como uma semente. Então nós vamos lançar essa semente. E o Padre Wellington, as pessoas dizem, mas férias. Pois é, exatamente nessa época que a gente deveria oportunizar, né? Quando tem aula, porque estou de aula, estou trabalhando, né? Como é virtual, você pode estar na sua casa de campo, nas suas férias. É apenas 3 horas por domingo, por sábado, não o dia todo. Não vai tomar o tempo da pessoa. Às 5h30 da tarde já terminou, você já pode tomar seu banho, fazer seu lazer. Então, é uma coisa prazerosa. Não entender como um peso. Se a gente olhar para o peso, a gente não faz nada na vida. É uma promoção. É uma coisa boa, bonita. É um empoderamento do laicato, empoderamento das pessoas. Para a pessoa não ficar servis, né? Para não ficar
massa de manobra desse mundo, um puxa lá para cá, um não quer vacina, não sei por quê, outro pensa de outro jeito, outro pensa que isso é comunismo, outro pensa que é não sei o quê. Essa onda de desinformação, de fake news que está por aí, que a gente paga muito caro. Nós estamos falando de coisa muito séria, nós estamos falando de natureza, de ecologia, estão nos documentos, na encíclica, na querida Amazônia, no documento do Sínodo. Então não é brincadeira, não estou fazendo coisas assim à revelia, estou falando da vida, da preservação da vida, do interesse nosso também para com a natureza. Então, aqueles que ainda têm dificuldade, porque é férias, não vai, coloca isso como férias também, estudar, ler alguns livros, se informar, ouvir programas religiosos como o seu, isso faz bem, isso tempera nossas férias, tira aquele tédio, tira aquela rotina, nos dá uma liberdade espiritual muito grande. Verdade. E, Dom Pedro, eu queria que o senhor voltasse um pouquinho só para a gente falar sobre essa inspiração, porque o senhor tira essa inspiração do Sínodo da Amazônia, mas chega a informação aqui também que está baseado na encíclica Laudato Si. Então, eu queria que o senhor traçasse esse paralelo. Muita gente não conhece o documento Querida Amazônia, mas talvez conheça a Laudato Si. Então, são documentos que se complementam para que esse projeto possa acontecer? Exatamente, são elementos, são fundamentais, né? A primeira encíclica de consciência ecológica da história da Igreja moderna, contemporânea, é a Laudato Si, né? E a Laudato Si tem como tema, o que nós gostamos muito, é louvado seja Deus, né? Louvor seja dado a Deus, Criador de todas as coisas. Começa com uma oração, começa com o aspecto intuitivo de colocar Deus dentro da nossa natureza, né? Depois disso, o Papa Francisco ele convocou o Sino da Amazônia para nós pensarmos a Amazônia. Todos os dias nós escutamos a grilagem de terra, garimpeiro nas terras indígenas, as águas secando, as fontes secando. Ao contrário, lá na Amazônia tem a enchia demais, né? Mas o fogo queimando. Então é preciso que a gente tenha consciência disto. E o Sino da Amazônia veio trazer, o documento final do Sino também veio trazer isso. E nós tiramos só esse pedacinho, essa sementinha de mostarda chamada de guardiões ecológica da casa comum. Se a gente olhar, essa palavra ela aparece quase transversais nessas encíclicas, na encíclica Laudato Si, na encíclica Querida Amazônia, no documento final do Sínodo, ela é transversal. Não está dizendo assim, você vai criar na sua diocese o guardiões ecológicos. Está dizendo que nós temos que preservar a nossa ecologia, que senão a gente não consegue, a nossa natureza não consegue, como os dinossauros não conseguiram, sobreviver às intempéries da vida. Os impactos ambientais que virão já estão chegando, estão à nossa porta. A luz está cara hoje? Tá. Por quê? Porque é uma crise ecológica hídrica, né? O calor, o frio está grande, também isso. Então as pessoas sabem que está batendo no seu bolso. Ecologia é dinheiro, é qualidade de vida, é saúde. Eu digo, Padre Wellington, que essa pandemia é um desequilíbrio ecológico. E outros virão. Nós pagamos muito caro, perdemos muitas vidas. É por isso que nós queremos pensar numa natureza mais saudável, num homem mais saudável, para evitar um pouco essas pandemias que se disseminam tão rapidamente e atingem todas as pessoas. Aí, olha, eu acho que fica o convite, né, inclusive para que outras pessoas abracem, tomem conhecimento, façam contato aí com a Arquidiocese de Palmas para compreender melhor o projeto Guardiões Ecológicos da Casa Comum e, quiçá, seja como essa semente do grão de mostarda plantada no coração da Igreja do Brasil, para que mais e mais pessoas possam se interessar pelo tema, cuidar mais da nossa casa comum e compreender que isso também é evangelização, isso também é viver o Evangelho na prática, né, Dom Pedro? Exatamente. Jesus Cristo se encarnou nessa terra, ele é também terreno como nós, ele viveu aqui na terra, né? Sendo divino, ele assumiu a nossa natureza humana. Que beleza no cristianismo, né? A teologia da criação, da encarnação
Deus é tão condescendente conosco que mandou seu filho se encarnar, tomar um corpo humano, viver essa intempérie na vida e subir ao céu levando a nossa natureza. Então, dignificar essa natureza, respeitar esse Criador, amar essa nossa terra como Deus a amou, né? Então, é nossa missão. Esses guardiões são as pessoas que têm consciência e não fazem isso por mediação política, por ideologia de A ou de B, faz isso pela fé, faz parte da catequese. A nossa catequese não trabalha a questão ecológica, né? Come o pão e come o vinho na Eucaristia, mas não sabe nem qual é o valor, o significado da água, do vinho, do óleo, do tecido, de tudo que nós fazemos está ligado. Você está com uma roupa bonita aí, né? É fruto da natureza, né? A natureza que deu isso aí, a gente tirou. A gente não valoriza isso na liturgia, nas celebrações, na catequese, na evangelização. Começa a aparecer um pouco esse grãozinho de mostarda que está nascendo aqui no terreno da Arquidiocese de Palmas, que nós queremos que ela atinja todo o Brasil. Eu quero agradecer, Dom Pedro, a oportunidade da nossa conversa e deixar o espaço aberto para o senhor poder conclamar aí os seus diocesanos. Nós temos uma boa audiência na Arquidiocese de Palmas, graças a Deus, e muitos que estão acompanhando, com certeza são convidados, então, a tomar parte nesse projeto, não é mesmo? Eu queria dizer assim, Padre Hélio, eu mando para as pessoas assim, eu vou divulgar. Eu digo assim, eu não quero divulgar, eu quero que você se inscreva, né? Tem pouco que dizer, eu me inscrevi, não é que eu vou divulgar. Você é o primeiro responsável, você recebeu na sua casa, no seu celular, enviado pelo arcebispo, no seu WhatsApp, o convite, não é? É para você mandar para alguém, mas é para você começar a exercer a sua responsabilidade. A igreja está lhe dando uma missão, está lhe conclamando para você assumir essa causa. Não passe para os outros, não deixe de assumir o seu protagonismo. Tá certo. Muito obrigado. Vou pedir para o senhor dar uma bênção para nós e agradecendo de coração a oportunidade da nossa conversa sobre esse projeto que eu tenho certeza não ficará somente aí na Arquidiocese de Palmas. É a semente que com certeza vai sendo cultivada e vai se espalhar por todo o nosso querido Brasil. Como dizer minha mãe, que os anjos digam amém. Quando dizer amém. Uma coisa simbólica assim, que os anjos digam amém, né? É isso mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, né? Desça sobre nós a bênção do Pai Eterno, sobretudo para as pessoas mais fragilizadas, que estão doentes, estão desanimadas, aquelas também que estão felizes, estão de férias, estão rezando, estão se divertindo. A todos e a todas, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre, e a TV Pai Eterno, que pega aqui um canal aberto em Palmas, né? Essa parceria tão bonita que nós vamos fazendo. Aqui tem uma comunidade de vocês também, muito atuante. Muito obrigado pela essa parceria, que Deus nos ajude a sermos como Deus quer que nós sejamos, uma igreja que valoriza a casa comum para todos. Amém. Nosso muito obrigado a Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Palmas, do estado do Tocantins, e conversou conosco sobre esse bonito projeto Guardiões Ecológicos da Casa Comum, que começa no próximo sábado, lá na Arquidiocese de Palmas.